Clara, seja muito bem-vinda ao Fono Online. Muito obrigada por você aceitar fazer essa live aqui com a gente hoje. E tenho certeza que esse bate-papo sobre autismo vai dar o que falar. Obrigada, Érica. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Falar sobre autismo para mim é a coisa mais prazerosa que existe, assim. Eu acho que eu adoro esse tema, né? Trabalho com isso há bastante tempo, então estou muito feliz assim com esse projeto, da gente poder estar divulgando, né, essas informações, assim, aproveitando aí o embalo do dia sobre conscientização do autismo. Então acho que estou bem feliz, assim. Na fonoaudiologia tem vários desafios assim que a gente precisa prestar atenção, enfim, toda a trajetória, como é os atendimentos. E eu queria que você falasse qual a parte gratificante, né? Porque afinal você tem tanto amor por isso. Conta pra gente um pouquinho do quão gostosinho é esses atendimentos. Então, é isso, assim, acho que a parte mais desafiadora da clínica com autismo é justamente essa questão da interação, né? Assim, é você, de fato, conseguir entrar no mundo da criança, né? Você conseguir fazer com que ela te perceba, você conseguir fazer com que ela te dê alguma resposta. E aí eu acho que a parte mais gratificante é quando você consegue, né? Então, assim, quando você vê aquela criança que aparentemente, né, não estava com muita dificuldade interativa, não tinha zero de contato visual, muita dificuldade de resposta, né? Não tinha nenhuma resposta sistemática na interação. Aí, de repente, você vê que ela se conectou com você. Cara, aquele momento, assim, às vezes sei lá, 5 segundos, são 5 segundos de conexão que você percebe que, putz, ela estava ali, ela me percebeu, ela viu, ela percebeu a minha intenção, ela respondeu o que eu estava, né, solicitando, assim. Então, acho que esse é um momento que você fala, putz, realmente é isso, né? Vale a pena todo o esforço, assim, né? Todo o jogo de cintura que a gente tem que ter, toda a paciência que a gente tem que ter, né? Uhum. Toda a sensibilidade que a gente precisa ter para poder estar ali percebendo a criança, observando como que é o movimento dela. Aí, quando ela dá essa resposta, assim, você fala, pronto, era isso que eu tava esperando, né? Isso é bem legal, assim, é um momento de conexão mesmo, né? Você sente, assim, essa chavinha virando na criança. Aí, dali em diante, assim, é como se o próprio prognóstico dela mudasse, assim, né? Você vê que uma chavinha virou ali dentro e ela se conectou com o outro. Isso é muito legal. E eu imagino que cada criança se comporte de uma maneira, porque tem desde mais leve até mais severas as alterações, né? Mas como você faz para interagir com essas crianças que às vezes umas são mais fáceis, com outras são mais difíceis? Como você faz para ter essa conexão? O que dá certo, assim? É isso, assim, né? A receita do bolo é sempre difícil, né? Isso não tem muito jeito, né? A clínica, pelo menos a clínica que eu dou conta de fazer é a clínica do 1 para 1, né? É a clínica do singular. Então, assim, cada um tem uma resposta, cada um tem um jeitinho diferente. Mas eu acho que se eu pudesse falar assim, um temperinho, né? Qual é o temperinho que você sempre coloca em todas as suas receitas? Acho que esse temperinho é o temperinho da observação, né? Eu sempre tento ficar muito atenta ao movimento da criança, aos mínimos detalhes, assim, né? Perceber mesmo para o que que ela está fazendo, o que está chamando a atenção dela. Muitas vezes, quando a gente está lidando com crianças não verbais, né? Assim, a forma de expressão da criança, justamente porque ela não é verbal, vai ser todo no comportamento. Então, às vezes, é um detalhezinho que estava acontecendo no ambiente e que, se você estiver prestando atenção, você consegue perceber que aquele foi o disparador de uma certa ação, de um certo, né? Foi o gatilho, assim, para uma certa atitude da criança. E não só com crianças não verbais, né? Às vezes, com crianças verbais também é preciso ter esse movimento de você estar ali conversando, atento ao que ela está falando, mas ao mesmo tempo ter um distanciamento para conseguir perceber esse jogo comunicativo que ela está trazendo, né? Assim, às vezes é um interesse restrito, né? Eu tive uma criança que me marcou muito, assim, ela só gostava de Fórmula 1. Então, tudo para ela já chegava, ela nem te dava bom dia nem nada, né? Já chegava assim na instituição. Olá, tudo bem? Você sabia que o Ayrton Senna, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e saía, né, falando, e só falava sobre o Ayrton Senna.
Então, assim, era algo que e você precisava ter esse manejo, né? Não dava para ficar totalmente só envolvido com aquilo que ela estava falando, mas ao mesmo tempo precisava, a partir desse interesse dela, né, poder estar trazendo outros tópicos, trazendo uma abordagem um pouco mais ampla, né, para poder aumentar um pouco o repertório dela. Então, assim, se não tiver presente essa observação, né, de como a criança se movimenta, de como a criança atua no mundo, de como ela se coloca, né, diante do outro, isso, né, assim, você não consegue ter muita ação com a criança. Você fica muito centrado no procedimento que você tem que fazer, no protocolo que você tem que aplicar, sei lá, na técnica que tem que acontecer, e você esquece a criança, né? O temperinho que realmente está presente em todos os meus atendimentos é essa disponibilidade, né, de estar muito observando sempre a criança, sempre atenta ao movimento dela. E aí eu trago, né, as ferramentas que forem necessárias naquele momento, para aquilo que a criança está pedindo, né, naquela hora, se for um jogo, se for uma intervenção mais, enfim, de contenção do corpo, vai ser o que a criança estiver pedindo ali naquele momento, né? Acredito que também a familiaridade nos ajuda nesse processo, né? Porque se você está sempre acostumado a atender determinados tipos de pacientes, aí chega um que é fora do comum, né? O quanto que você também precisa se dispor, ser flexível para observar esse novo, o quanto que você precisa respeitar o turno, né? Entender como que é essa interação. Isso tudo é uma pré-avaliação que a gente precisa ter um manejo muito rápido de decisão naquele momento, né? Isso, exatamente, assim, e para que a gente tenha essa perspicácia, assim, né, de agir rápido e de estar percebendo as coisas, a gente precisa estar esvaziado, né? Assim, a gente precisa estar com a mente naquele lugar, naquele momento, bem atento ao que está acontecendo ali no aqui e agora. Eu costumo dizer muito que a meditação me ajudou muito, assim, nesse processo clínico, né? Eu já medito também já tem alguns anos, então, nesse meu agir clínico, a meditação que eu faço, né, assim, me ajudou a estar disponível para o paciente, né? Disponível para os familiares, né? Assim, que Segurar a também ansiedade de fazer o acolher, acontecer, né? exatamente, né? Muitas vezes, assim, o nosso papel de terapeuta é esse, né? Assim, é cuidar de quem está chegando pedindo ajuda, né? Uhum. Então, acolher os pais na ansiedade do diagnóstico, acolher a ansiedade mesmo, assim, o que vai acontecer com meu filho, né? E agora? É grave, não é? O que é o autismo? A gente ouve tanta coisa, tem tanta informação, né? Então, assim, isso é realmente algo que é bem... Precisa mesmo de ter esse olhar, né? Mais aberto, poder escutar bastante a família, né? Bem importante. E na hora de avaliar, você usa algum tipo de método, de protocolo de avaliação? Como que você faz esse trabalho? Então, a minha avaliação, ela tem sempre, certamente, um momento primeiro com a criança, né? Eu sempre acho que é importante eu estar com a criança, independente de qualquer protocolo inicial. Então, eu me disponibilizo a interagir com a criança, a ver, observar e tentar identificar dentro do que é a minha competência, né? Que é a avaliação da linguagem, a avaliação da fala, poder estar observando aspectos que são importantes, né, para o desenvolvimento da linguagem da fala. E aí são aspectos psicomotores, sensoriais, cognitivos e tudo. Mas isso dentro de uma avaliação que é informal mesmo, né? Eu observo o desenvolvimento da criança. A partir disso, aí certamente eu lanço mão de alguns protocolos específicos, né? Porque são protocolos que ajudam a gente a estar sistematizando, a estar identificando, né, com maior clareza quais são as principais dificuldades mesmo da criança, ajuda a gente a poder estar planejando, né, objetivos terapêuticos específicos. Então, certamente é importante, né, que a gente possa ter uma certa sistematização. Mas eu sempre uso protocolos, mais uma vez, como ferramentas, né? Então, eu Uhum. sempre nunca coloco a carroça na frente dos bois, né? Então, a criança vem sempre na frente e o protocolo é mais uma ferramenta que está disponível para mim como fonoaudióloga, né? Essa coisa dos protocolos, assim, é outra questão, né? As minhas alunas sempre perguntam, professora, tem tanto protocolo, tem tanta coisa, o que é que a gente Tem faz, né? mesmo. Uhum. Então, Por onde assim, qual que é começar? O que por onde escolher, começar? né? Exatamente, o que usar, né? Então, assim,
isso é outra questão, né? Eu acho que é importante, sim, a gente conhecer. Cada protocolo tem prós e contras, cada protocolo tem um embasamento teórico diferente, né? Assim, então, se você segue por uma linha mais comportamental, você vai usar os protocolos que são desenvolvidos dentro dessa área, né? Se você segue por uma linha mais da psicanálise, por exemplo, você vai usar os protocolos que são Uhum. desenvolvidos dentro dessa área. Então, assim, são ferramentas, né? Mas que a gente precisa usá-las com a sabedoria necessária, né? Assim, sem perder de vista a relação, né? Porque, na verdade, o processo terapêutico é um relacionamento, né? Entre paciente e terapeuta. Então, se a gente fica colocando muita coisa na frente aí, nesse inter, né? Muito procedimento, muita técnica, muito protocolo, a gente deixa de lado essa relação e isso deixa de ser frutífero, né? Deixa de ser produtivo, assim. Então, E o que para você assim que você acha que é mais difícil? É fazer a avaliação em si ou dar um diagnóstico, por exemplo? pois é, isso é É uma boa bem. pergunta. Nossa, uma excelente pergunta. O processo avaliativo, na verdade, ele tem como resultado uma determinada hipótese diagnóstica, né? Assim, só que às vezes aquele processo avaliativo inicial, ele não te dá todas as respostas que você precisa, né? Às vezes é necessário que você tenha uma construção maior, um tempo maior, né, de investigação. Eu costumo dizer que o processo avaliativo é isso, é uma investigação que você está fazendo, né? Ali naquele momento é uma criança com um familiar que você não conhece e que você precisa passar a conhecer, né? Então, esse processo de avaliação você vai estar ali investigando, vai estar passando a conhecer cada vez mais como que eles se organizam no mundo, na vida, né? Mas às vezes, 2, 3, 4 sessões é pouco. Imagina, né? Assim, como é que você sabe? Um amigo, você conhece seu amigo. Se você tem um amigo de 5 anos, você conhece de um jeito. Se você tem um amigo de 5 dias, 5 meses, você conhece de outro, né? Então, assim, a avaliação, ela é algo parecido. Quanto maior o tempo que você tiver, né, de, de conhecer aquela dinâmica, de conhecer aquele jeito de atuar no mundo, mais certezas a respeito das coisas você vai ter, né? Então, às vezes, esse processo avaliativo, ele demanda um tempo maior. Realmente, para você se certificar de uma determinada habilidade em detrimento de outra, para você fazer um certo diferencial. Mas será que ele está agindo desse jeito porque dessa etiologia ou por causa de outra etiologia? E às vezes a etiologia é o que vai fazer com que você ateste, sei lá, uma praxia de fala, um desvio fonológico, né? Então, assim, esse tempo, né, de investigação, às vezes ele precisa ser mais alargado. Então, no diagnóstico do autismo, isso acontece, né? Assim, às vezes os sinais, eles não são tão claros. A criança interage, mas ela interage um pouco diferente. Aí, será que isso é autismo ou não é, né? Mas ela tem contato visual, mas é diferente. Eu sinto que alguma coisa é diferente, não é exatamente como as outras crianças. Então, assim, são essas pequenas coisinhas, né, que certamente a experiência clínica ajuda pra caramba, né, a você ter Uhum. possibilidade de fechar o diagnóstico de sim ou não. Mas com certeza é o tempo que você se permite de estar observando mais, de ter mais possibilidades, né? Assim, mais experiências comunicativas com aquela criança, né? Mais possibilidade investigativa. Olha, naquele dia ela me respondeu desse jeito, mas no dia seguinte ela me respondeu de outro. Aí eu converso com a mãe, eu pergunto como que foi, o que aconteceu naquele dia, né? Um dia, depois em outro. Então, assim, são muitos os fatores, né, que a gente precisa estar cercando, né, para conseguir de fato fechar o diagnóstico. Então, não é uma tarefa simples, certamente não é. No caso do autismo, é necessário, assim, é importante que seja feito em equipe, né? Porque o fonoaudiólogo, ele vai dar o diagnóstico de linguagem, né? Então, como que está o processo, o perfil comunicativo desse paciente? Mas o autismo, ele tem um conjunto de sinais e sintomas, né? Assim, os critérios diagnósticos são mais, além das dificuldades de comunicação, a gente tem também as questões, né, dos interesses restritos e repetitivos, a questão da interação social em si. Então, é importante que tenha um médico para poder descartar qualquer
outra dificuldade do desenvolvimento, né, do neurodesenvolvimento. É importante que tenha a visão de um TO, por exemplo, para poder ver como é que está essa questão psicomotora, sensorial, né? Então, assim, são várias as áreas, né, que precisam estar participando desse diagnóstico, né? Então, seria importante que realmente o diagnóstico fosse fechado em equipe, né? Agora, o que é da competência do fonoaudiólogo é essa, né? Assim, é você poder atestar o perfil comunicativo dessa criança. Ele é compatível com o quadro de autismo, né? A linguagem dessa criança é compatível com o quadro de autismo? Então, essa é sempre a perguntinha que a gente está fazendo ali ao longo do nosso processo avaliativo, né? E Então, tem assim, idade mínima? ó, atualmente a gente tem preconizado que seja feito a partir dos 3 anos, né? Porque é um momento onde, de fato, as habilidades de linguagem já devem estar mais amadurecidas, mais desenvolvidas, né? As habilidades sociais da criança. Mas a gente tem alguns sinais de alerta. Então, esses sinais de alerta para autismo, a gente consegue identificar a partir de 6 meses, né, de idade, a gente já consegue identificar se pode ter alguma coisa que está alterada em termos de desenvolvimento social, né, de comunicação não verbal, enfim, Uhum. uma série aí de sinais que a gente já pode ficar atento, né, e deve. E é nesse sentido que, apesar da gente não fechar o diagnóstico, a gente pode fazer a Pera intervenção lá, já tem precoce. alguma coisa por aqui, né? Exatamente. Então já dá, ó, peraí, isso aqui já é sinal de que a gente pode estar. Tem um trabalho a ser feito, né? Tem uma intervenção aí Uhum. precoce a ser desenvolvida, justamente pela identificação desses sinais de alerta, né? E mesmo que não tenha um diagnóstico fechado lá na frente, seja um atraso de desenvolvimento, alguma coisa, algo fora do comum já é completamente necessário prestar atenção para que a gente não tenha um desenvolvimento, um agravante de coisas aí para o futuro, né? Sim. Não, e é isso, assim, a gente sabe, já tem vários estudos que mostram essa questão ali da neuroplasticidade, né? O período de maior neuroplasticidade nesses primeiros anos de vida. Uhum. Então, certamente qualquer identificação, né, assim, de algo, de alguma coisa que não está acontecendo de acordo com o esperado, já é elegível para uma intervenção precoce, né? Independente de se ter um diagnóstico fechado ou não. Certamente poder aproveitar, né, essa Uhum. oportunidade assim da intervenção precoce é bem importante. A gente está conversando sobre os desafios da avaliação fonoaudiológica aí no perfil da criança autista. E, Clara, queria te convidar para você anunciar o que nós estamos planejando para o dia de hoje, que é um dia de lançamento de curso. Conta Pois para a é. gente do seu curso. Pois é, então, acho que assim, diante de todas essas demandas, né, que eu recebo assim de muitas alunas, professora, como que eu avalio, professora, como que eu faço, né, assim, que protocolo que eu uso, como que eu abordo a criança, né? Então, assim, diante disso, eu organizei um curso que está se chamando Como Aprimorar o Seu Olhar Fonoaudiológico para Avaliação em TEA, de crianças com suspeita de TEA, né? E nesse curso, o que eu estou oferecendo é justamente a possibilidade de conhecer a teoria, né? Conhecer esses protocolos avaliativos que a gente falou aqui, que são inúmeros, né? São muitos os protocolos avaliativos que a gente tem hoje em dia disponíveis, né, no mercado, justamente porque a informação sobre o autismo, as pesquisas, os estudos aumentaram muito, então a gente tem um monte de coisa sendo ofertada. Então, nessa parte mais teórica assim do curso, a gente vai estar discutindo esses protocolos, né? Dar uma pinceladinha de vários, falar sobre a abordagem teórica de cada um, sobre o que eles se propõem a estar avaliando, para que serve um, para que serve outro, né? E na segunda parte do curso, vou estar compartilhando experiência clínica, né? Então, assim, o que mais tenho é caso clínico, e aí selecionei, assim, alguns, né, para a gente poder estar discutindo os desafios da avaliação. Então, fui pegando, sei lá, para discutir a questão da equipe, né, do trabalho em equipe, daí selecionei um caso no qual eu compartilho a experiência de como que foi esse meu trabalho em equipe, né? Um outro, a questão do diagnóstico, como que foi fechar o diagnóstico, como que foi esse processo, enfim, uma série, né, de situações assim que aparecem na prática clínica em relação à avaliação, né,
para a gente poder estar discutindo a partir de casos reais, a partir de coisas que realmente, né, assim, apareceram de desafios e como que eu fui conseguindo dar o contorno que eu fui dando, assim, para tudo isso, né? E aí eu acho que, assim, eu gostei muito de ter feito, né? Fiquei muito feliz, assim, eu falei, legal, então vai ser agora, é o momento, né, de falar sobre isso, falar sobre a minha experiência clínica com autismo sempre foi muito gostosinho, assim, então eu espero que contribua, né, com a formação, espero que seja algo que todo mundo possa, né, se aprimorar, os fonoaudiólogos de plantão aí que nos assistem. E também a gente chamou a Clara, pessoal, para dar aulas no Fono Online, porque ela entrega todos os segredos. Então, vai ter disponibilização de protocolos de avaliação, vai ter um monte de coisinha legal para vocês baixarem, terem, além de todas essas dicas maravilhosas que ela contou. E Exatamente, assim, peguei todos os protocolos que eu estou falando no curso, eu não sei, acho que no total tem mais de 10 protocolos específicos para autismo. E todos eles estão lá, com link direitinho de onde encontrar, se ele é disponível na internet, se não é, se é para comprar, se dá para baixar de graça, né? Assim, então, todo a passo a gente passo, ama passo a tudo passo. mastigado para vocês terem acesso, assim, ao que for mais simples, né? Maravilhoso. Sabe o que eu queria que você contasse pra gente, Clara? Algum desses causos que aconteceram aí de avaliação, dá um exemplo pra gente, para se tornar mais claro como que saber sobre avaliação ajuda nesse processo dentro da fonoaudiologia. Então, teve um caso que eu achei que foi bem bacana, assim, né? Porque pensando nessa coisa da construção em equipe, né? Em conjunto, assim. Então, tem um protocolo específico, que é o protocolo até que eu uso bastante atualmente, né? Que é o protocolo do checklist do modelo Denver, e que ele é bem detalhado, assim, tem vários itens, vários subitens, vários, assim, ele é bem completinho. E aí, quando eu conheci esse protocolo, né, assim, a primeira vez que eu fui utilizá-lo, né, na prática clínica, foi exatamente o protocolo que ajudou, assim, a montar, a fazer algo compartilhado, né? Poder estar em conversa com a escola, estar incluindo os pais no projeto terapêutico de uma forma bem passo a passo, assim, né? Bem com metas bem claras, bem objetivas, e fazer mesmo a mãe poder estar, olha, é desse jeito, né? Então, quando a criança estiver agindo dessa forma, você observa, tenta fazer, né? Tenta dar uma dica. Então, a partir desse protocolo, eu fui conseguindo fazer essa mediação, assim, né? Essa conversa tanto com a escola quanto com a mãe. E porque eu sempre tive, na verdade, esse jeito bem assim de inserir os pais dentro do meu atendimento, né? É Então, importante. não sou desse tipo que os pais ficam na sala de espera enquanto a criança é atendida, né? Então, os pais estão sempre juntos, eu estou sempre compartilhando as estratégias, estou sempre mostrando, porque eu acho que o modelo, na verdade, também é bem importante, né? Então, eu sempre, ao invés de só ficar dando explicação, né, orientação e tudo, eu mostro como que eu posso fazer e vou orientando na prática, né? Assim, ó, quando a criança estiver agindo desse jeito, você pode fazer a intervenção dessa forma. Então, e aí quando eu pude apresentar esse protocolo, algo que ficou também mais palpável, assim, para os próprios pais, né? Coisa que a mãe, às vezes, não conseguia perceber direito, não tinha, né, o olhar e tudo. Então, esse feedback eu recebi, assim, né, de que foi importante para a mãe ela se sentiu mais, assim, capacitada mesmo, né? Com mais propriedade para estar fazendo com que a terapia continuasse em casa, né? E certamente isso foi algo que foi construído ali no processo avaliativo, né? Nos primeiros encontros, nesse momento onde o vínculo é formado, o vínculo é construído e tudo mais. Então, acho que esse momento, por exemplo, né, de estar nessa vinculação com os pais é algo que é crucial no período de avaliação, né? É ali que o pai vai dizer, não, essa aqui eu dou conta, eu confio, né? Eu acho que dá para seguir o percurso terapêutico. Ou então, não estou gostando, não faz sentido para mim, aí os pais, né, de repente, não continuam mais no processo terapêutico. Então, esse momento da avaliação é um momento bem importante, assim, para isso, né? Decisivo do que vai ser dali para frente, né? Exatamente. Muito bom. Temos um elogio aqui para você, que você é show, tranquilizou a pessoa em poucas horas. Ah, a Claudinha é uma fofa. Então, a Claudinha é um exemplo, assim, né, de como que essa
trazer, né, os pais assim para junto, para perto, né, desse processo é algo que é bem importante, assim. Claudinha é um familiar muito querido, assim. A Que mãe de legal. uma pacientezinha muito linda. Muito bom saber que nosso trabalho está causando efeitos positivos em tantas crianças, familiares e tudo mais. Eu queria Sim. deixar o convite para todo mundo que está nos assistindo a vir participar desse curso do Fono Online juntamente com a Clara, para se você tiver vontade, necessidade e precisar aí fazer avaliações em crianças, né, que tem até agora é a hora, chegou a oportunidade de encontrar um passo a passo simplificado com todos os trejeitos do que precisa avaliar, o que você precisa encontrar, como fazer e traçar esse diagnóstico e fazer um excelente atendimento. Então, estou convidando a todos, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo e aí depois vocês vêm saber mais sobre o curso dela. Eu espero que todo mundo curta bastante esse curso, né? Foi pensado com muito carinho para oferecer uma forma de abordagem, né, da criança, assim, com mais assertividade, né? Com esse olhar mais integral para a criança. Então, acho que é importante fazer essa divulgação mesmo, né? Dessa abordagem. É bem legal. Muito obrigada, Clara, por estar participando dessa live aqui comigo hoje, contando sobre os seus ensinamentos, mais um curso maravilhoso aqui com a gente no Fono Online. Muito boa noite, obrigada. E o pessoal que está assistindo a gente também até agora, agradeço imensamente. Para a gente é um prazer enorme trazer atualidades e temas interessantes de fonoaudiologia para vocês. Tá bom, eu que agradeço a participação de todo mundo, né? E a oportunidade mesmo de estar aqui. Maravilha. Então, até uma próxima. Beijo.